Hoje nós vamos fazer uma oração poderosa, guiada pelos Salmos 91 e 23, para vencer toda a batalha espiritual contra a sua vida. Você está enfrentando uma batalha espiritual, sente que forças invisíveis têm tentado te paralisar, te enfraquecer ou roubar sua paz. Então, essa oração poderosa com o Salmo 91 e o Salmo 23 foi feita para você. A palavra de Deus nos garante: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, versículo 4. Neste vídeo, você será guiado por uma oração profética e ungida, baseada nas promessas de proteção, livramento e provisão divina, contidas nesses dois salmos mais poderosos da Bíblia. Prepare seu espírito para um momento de cura emocional, blindagem espiritual e restauração da fé. Aqui não é apenas uma oração, é um ato de guerra contra toda a opressão espiritual que tem tentado te abater. Declare com autoridade: o Senhor é o meu pastor. Ele me livrará do laço do passarinheiro. Essa oração pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual. Você acha mesmo que chegou aqui por acaso? Não. Existe um chamado invisível que te atraiu para este momento exato. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas sente dentro de você que algo está fora do lugar. Uma inquietação que ninguém vê, uma pressão no ambiente, um peso na alma, uma guerra silenciosa que você trava sozinho. E é exatamente por isso que você está aqui. O mundo te diz que é apenas cansaço, estresse ou falta de foco. Mas o que você está enfrentando é mais profundo, é espiritual, e o espírito sente. Ele percebe o que os olhos não conseguem captar. É por isso que certas noites são mais pesadas. É por isso que mesmo orando, você sente que algo está resistindo. Porque há uma batalha invisível sendo travada. E hoje, você vai lutar do jeito certo. O que vai acontecer aqui não é apenas mais uma oração. É um confronto direto com aquilo que tem te impedido de avançar. Uma guerra entre luz e trevas, entre o medo e a fé, entre a opressão e a liberdade. E a arma que vamos usar não foi criada por mãos humanas. Foi inspirada por Deus e permanece viva, eficaz e afiada: a palavra. A partir de agora, você será conduzido por um caminho de autoridade espiritual. Através de salmos que não são apenas poesias antigas, mas códigos de poder eterno. Salmos 91 e 23. Eles foram escritos por alguém que enfrentou feras, gigantes, traições, vales escuros e, mesmo assim, permaneceu firme. Davi não era perfeito, mas sabia onde se esconder quando tudo desmoronava. E é isso que você vai aprender aqui: onde se esconder, como resistir, como descansar mesmo cercado por inimigos. Essa é uma oração para quem não quer apenas alívio, mas libertação. Para quem não busca apenas uma resposta, mas a presença do Deus que responde. Para quem está cansado de lutar com as armas erradas e quer agora guerrear com a verdade. Respire fundo. Não permita distrações. Prepare o seu espírito, porque aquilo que está prestes a acontecer tem o poder de transformar ambientes, pensamentos, sentimentos e atmosferas inteiras. O mundo espiritual vai ouvir a sua voz, e Deus vai responder com livramento, provisão e consolo. A oração começa aqui, mas a guerra já está sendo vencida aí onde você está. O chamado invisível, quando o Espírito te atrai sem você perceber. Você já sentiu como se estivesse sendo puxado para um lugar sem saber exatamente o porquê? Como se algo dentro de você estivesse inquieto, buscando respostas que o mundo não consegue oferecer? Esse tipo de sensação não é produto do acaso. Existe algo maior por trás desse movimento interno. Quando o Espírito de Deus chama, ele nem sempre usa palavras audíveis. Muitas vezes, ele usa a dor. Outras vezes, o silêncio. E na maioria das vezes, ele se manifesta nesse desconforto inexplicável que começa a pressionar o peito e a alma, exigindo que você pare, reflita e perceba que há algo acontecendo no invisível. Não é coincidência você ter clicado neste vídeo. O Espírito Santo conhece suas dúvidas,
Ele entende suas crises silenciosas. Ele sabe o que você enfrenta nas madrugadas quando o sono não vem e a mente não para. Esse chamado não vem através de relâmpagos nem trovões. Ele vem como um toque sutil, mas firme. Um peso leve, mas que se torna impossível de ignorar. Deus fala com quem está disposto a ouvir. E se você está aqui agora, é porque, de alguma forma, mesmo sem perceber, você está ouvindo. O mundo te oferece 1000 distrações. Promete paz, mas entrega barulho. Promete liberdade, mas prende concorrentes invisíveis. Promete felicidade, mas alimenta o vazio. A alma cansada começa a entender que o que falta não é algo externo, mas interno. E é nesse ponto que o Espírito Santo entra. Ele não invade, ele chama, ele convida, ele atrai. Ele te conduz até lugares onde sua alma será confrontada, curada e fortalecida. Lugares como este momento. Há feridas que não aparecem nos exames. Há gritos que não saem da boca. Há batalhas que você trava calado e que ninguém à sua volta consegue perceber. E mesmo que muitos olhem para você e digam que está tudo bem, você sabe que não está. Algo dentro de você está pedindo socorro. É como se a alma estivesse afundando e o corpo estivesse tentando manter a aparência de normalidade. Isso é o que chamamos de guerra silenciosa. E todo soldado cansado precisa, em algum momento, reconhecer que precisa de refúgio. É por isso que este vídeo não é apenas mais uma produção. É um lugar de refúgio espiritual, um esconderijo onde a sua alma vai encontrar descanso. Porque o mesmo Deus que vê o teu exterior também enxerga os buracos da tua alma. E quando ele percebe que você está à beira da exaustão, ele não te julga, ele te atrai, ele te leva até o esconderijo do Altíssimo. Ele te posiciona à sombra do Onipotente para que você possa descansar, ouvir e ser renovado. Davi, o homem que escreveu os salmos que vamos orar juntos, também viveu esse chamado invisível. Ele não nasceu rei. Ele não nasceu forte. Ele não nasceu pronto. Mas ele tinha uma alma sensível à voz de Deus. E quando o Espírito o chamava, mesmo nas cavernas, mesmo fugindo de inimigos, mesmo em desespero, ele respondia. Porque ele entendeu que a voz de Deus nunca nos leva para o caos. Ela sempre nos conduz ao propósito. Talvez você tenha vivido muitas derrotas ultimamente. Talvez se sinta distante de Deus, ou até mesmo indigno de buscá-lo de novo. Talvez tenha desistido de orar, de acreditar, de esperar. Mas ainda assim, o Espírito Santo te trouxe aqui. Isso já é um sinal de que ele não desistiu de você. Quando o céu quer falar com alguém, nenhuma muralha é alta demais. Nenhuma ferida é profunda demais. Nenhum passado é pesado demais. Porque o amor de Deus é insistente, persistente, presente. Ele te chama mesmo quando você se cala. Ele te chama mesmo quando você se afasta. Ele te chama mesmo quando você não se acha digno. Esse chamado invisível é a prova de que existe um mover acontecendo agora. Enquanto você ouve, algo dentro de você já está sendo despertado. Não é emoção, é o Espírito reconhecendo o som da sua origem. A alma que foi criada por Deus sempre reconhecerá a voz de quem a formou. E quando ela escuta, ela se agita, ela responde, ela se inclina. E essa resposta espiritual que está nascendo dentro de você agora é o início de um processo de libertação que não tem mais volta. Essa é a hora de parar de fugir. Essa é a hora de parar de se esconder atrás da rotina, da dor ou da culpa. Essa é a hora de admitir que você precisa de Deus. Não apenas de uma bênção, não apenas de um livramento, mas dele. Da presença dele, da voz dele, do consolo dele, da direção dele. Porque nada mais consegue preencher esse buraco que você sente. Nenhuma conquista, nenhuma pessoa, nenhum prazer, nenhum plano. Só ele. Sempre foi só ele. Seja honesto com você mesmo. Olhe ao redor. Analise sua caminhada. Perceba quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho. Quantas vezes buscou soluções rápidas? Quantas vezes acreditou que bastava se manter ocupado?
E agora você percebe que isso não funcionou. Porque quando a alma sangra, o corpo adoece. Quando o espírito grita, a mente se confunde. E quando a presença de Deus se afasta, tudo perde o brilho. Mas agora, a presença está se aproximando, está tocando, está envolvendo. Esse é o chamado. Um convite divino para entrar em um lugar seguro. Não há mérito, só fé. Não há exigências, só rendição. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que foi chamado e responder com o coração, porque quem ouve e responde será transformado. O inimigo que você não vê, mas sente, sinais de guerra espiritual. Oculta. Existe um tipo de cansaço que não se cura com sono, uma pressão que não se explica com lógica, um esgotamento que não vem do corpo, mas da alma. Quando tudo parece normal à sua volta, mas por dentro você sente como se estivesse sendo drenado aos poucos, dia após dia. O nome disso não é apenas estresse, não é apenas desgaste emocional, é guerra espiritual. E se você não entender isso, vai continuar lutando com as armas erradas, perdendo batalhas silenciosas que jamais deveriam ser suas. A guerra espiritual é sutil. Ela se esconde nas pequenas rotinas, nos pensamentos repetitivos, nas opressões mentais que aparecem sem aviso. Começa quando você acorda já sentindo peso. Continua quando os relacionamentos se tornam campos de tensão inexplicável. Se manifesta quando tudo o que você toca parece travar. Quando suas orações ficam presas na garganta. Quando sua fé parece ter sumido. Quando você começa a duvidar de si mesmo e do próprio Deus. A guerra espiritual não grita, ela sussurra. E por isso é tão perigosa. É possível estar em guerra sem ver espadas. É possível estar em batalha mesmo dentro de casa, mesmo sentado na igreja, mesmo trabalhando, mesmo sorrindo. Porque essa guerra não se mede com olhos humanos. Ela é travada na dimensão do invisível, onde palavras têm peso eterno, pensamentos têm poder criativo, e decisões pequenas abrem portas gigantescas para o bem ou para o mal. O inimigo não precisa se apresentar para agir. Ele precisa apenas de uma brecha. E ele se infiltra exatamente onde você pensa que está seguro. O Salmo 91 começa com um convite ao esconderijo. E não é à toa. Porque quem vive guerra espiritual precisa de abrigo. Não basta ter força. É preciso ter cobertura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que visita, nem aquele que menciona, mas aquele que habita. Ou seja, que faz morada na presença de Deus, que vive sob a sombra do Onipotente, que entende que viver fora da presença é viver exposto a ataques invisíveis que minam a alma por dentro. Talvez você esteja enfrentando uma série de situações que não consegue explicar. Confusões sem motivo, crises que surgem do nada, relacionamentos que se desfazem sem razão aparente, medos que você nunca teve antes, tristezas profundas que aparecem sem contexto. Isso não é coincidência. Isso é sinal. O mundo espiritual está em movimento. E quando o céu se move para te levar mais perto do propósito, o inferno também se agita para tentar te impedir. Você precisa reconhecer os sinais. O primeiro deles é o isolamento espiritual. De repente, você começa a se afastar da palavra, da oração, do louvor, da comunhão. Não porque escolheu conscientemente, mas porque algo em você se retraiu. Começa a se acostumar com o silêncio de Deus, como se fosse normal não ouvir mais a voz dele. E esse silêncio vai se transformando em dúvida, depois em frieza e, por fim, em indiferença. Quando perceber, estará lutando sozinho, usando apenas a força da carne para combater inimigos espirituais. O segundo sinal é o esgotamento emocional. A guerra espiritual suga sua energia. Você pode dormir a noite inteira e acordar mais cansado do que quando deitou. Pode rir com os outros, mas por dentro, algo permanece pesado. Pode até adorar, mas sente que a voz não rompe. Isso acontece porque o inimigo sabe que se conseguir calar sua alma, enfraquece sua fé. E sem fé, você perde a capacidade de resistir. Outro sinal claro é a confusão. Nada parece fazer sentido. Você começa a duvidar de tudo. Questiona se Deus realmente está com você. Se as promessas ainda valem.
Se tudo o que viveu com ele foi real ou ilusão. A guerra espiritual não ataca apenas seu corpo, ela ataca sua mente. E quando a mente se contamina, até a verdade passa a parecer mentira. Esse é o momento onde muitos desistem, quando tudo dentro de si grita por desistência, e a única coisa que ainda resta é uma centelha de fé. E é essa centelha que Deus veio reacender hoje. Você não está louco, não está fraco, está em guerra. E quando há guerra, é necessário preparar-se, porque a vitória não vem por força, nem por estratégias humanas. Vem pelo Espírito, e quem entende que está em guerra, muda sua postura. Deixa de se lamentar e começa a declarar. Deixa de se esconder e começa a habitar no esconderijo de Deus. Deixa de se calar e começa a guerrear em oração. Agora que você entende o que está enfrentando, pode começar a reagir. O Salmo 23 diz que mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. O Salmo 91 declara que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Essas não são palavras poéticas. São armas espirituais. São escudos de fé. São promessas feitas por um Deus que não mente. E se o inimigo tem atacado com intensidade, é porque há algo grande se aproximando. Nenhum ladrão tenta roubar uma casa vazia. Se o inferno se levantou, é porque o céu te confiou algo precioso. E agora é o momento de se posicionar. Reconhecer a guerra é o primeiro passo para vencê-la. E hoje, você foi chamado para a linha de frente. A dupla proteção de Deus. Revelada nos Salmos. Existe algo extraordinário na forma como Deus protege aqueles que confiam nele. Algo que vai além do que os olhos naturais conseguem ver. Os Salmos 91 e 23 revelam duas imagens distintas, mas complementares, sobre como Deus se move em favor dos seus. Uma fala de asas, a outra fala de vara. E se você compreender a profundidade espiritual dessa combinação, vai entender por que nenhum mal pode te atingir quando você está debaixo dessa proteção divina. O Salmo 91 declara que ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. Essa linguagem não é aleatória. É o próprio Deus se apresentando como uma ave que protege seus filhotes em meio ao perigo. Debaixo das asas não entra vento, não chega o predador, não há espaço para o medo. Ali há calor, abrigo, blindagem. As asas do Altíssimo não apenas escondem, elas sustentam. Elas guardam enquanto a tempestade passa. Elas fazem da presença de Deus um abrigo real, tangível, invisível, mas palpável para a alma. Por outro lado, o Salmo 23 diz que a vara e o cajado de Deus nos consolam. Aqui não há imagem de asas, mas de autoridade, de governo, de liderança. A vara não é apenas um bastão, é o símbolo de correção, de justiça, de defesa. Quando Davi escreve sobre a vara e o cajado, ele está lembrando do tempo em que era pastor de ovelhas e enfrentava lobos e ursos para proteger o rebanho. Ele sabia que a ovelha sozinha não tinha defesa. Era a vara do pastor que afastava o inimigo. Era o cajado que trazia de volta a ovelha perdida. A proteção, nesse caso, não era passiva, mas ativa. Deus não apenas nos cobre, Ele nos guia, Ele nos defende, Ele nos disciplina quando necessário, mas sempre com amor. Essa combinação é poderosa. Asas que escondem, vara que combate, asas que acalmam, vara que afasta, asas que aquecem, vara que corrige. Em um mundo onde tudo parece expor, empurrar, esmagar e deixar desprotegido, Deus oferece um refúgio onde você pode ser envolvido e ao mesmo tempo fortalecido. Ele não apenas te consola, Ele te prepara para continuar. Ele não apenas te guarda, Ele te direciona. E é justamente aí que muitos se confundem, porque esperam de Deus apenas a suavidade das asas, mas rejeitam a firmeza da vara. Querem abrigo, mas recusam direção. Desejam proteção, mas ignoram correção. Só que os dois aspectos fazem parte do cuidado de um pai. O mesmo Deus que te esconde, te confronta. O mesmo Deus que te abraça,
te alinha. E só quem aceita os dois está verdadeiramente protegido. Quando você ora com base nesses salmos, não está apenas recitando promessas antigas. Está ativando uma realidade espiritual que age hoje, agora, enquanto você ouve. Está se posicionando sob asas espirituais que te escondem de olhares invejosos, de palavras malditas, de ataques direcionados. E está se submetendo à vara que corrige seu caminho, que te impede de cair em buracos emocionais, espirituais ou morais. Asas e vara, amor e disciplina, refúgio e direção. Deus é completo. Ele não é só consolo, é governo. Ele não é só presença, é caminho. E quando você entende isso, passa a viver de forma diferente. Para de correr atrás de proteção em pessoas, em lugares, em métodos, em fórmulas. E começa a habitar naquilo que realmente pode te manter de pé: a presença dele. Quem habita à sombra do Onipotente entende o que significa estar coberto por asas. Quem anda pelo vale da sombra da morte aprende a confiar na vara. As asas te mantêm seguro quando o mundo lá fora desmorona. A vara te guia para que você não desabe por dentro. E essa união faz de você alguém invencível espiritualmente. Não porque você é forte, mas porque está protegido pela estrutura de um Deus que não falha. É por isso que tantos sentem paz mesmo em meio à guerra. É por isso que alguns conseguem descansar enquanto tudo em volta parece estar desmoronando. Porque não estão desprotegidos. Estão escondidos. E porque não estão perdidos. Estão guiados. Estão dentro da cobertura divina que não apenas bloqueia o mal, mas transforma o interior. E se até agora você achava que estava sozinho, exposto, vulnerável, agora você sabe. Existe um abrigo, existe uma direção, existe uma proteção que cobre e outra que corrige. E as duas vêm do mesmo Deus. Ele não quer apenas que você escape do mal. Ele quer que você cresça no meio da adversidade. Ele não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você entenda o propósito por trás de tudo. A guerra espiritual não se vence apenas pedindo livramento. Ela se vence quando você escolhe habitar. Quando você se posiciona debaixo das asas e aceita a condução da vara. Quando você para de andar sozinho e passa a caminhar com o pastor que conhece cada curva do caminho, cada sombra do vale, cada armadilha do inimigo. E quando isso acontece, a proteção deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser uma realidade diária. Por trás do vale e da flecha, o que realmente está te atingindo. Existe um trecho nos Salmos que tem sido lido há séculos, mas poucos param para entender a profundidade oculta por trás dessas palavras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse vale não é apenas um lugar físico, ele é um estado. Um espaço na alma onde tudo parece ter escurecido, onde o horizonte desaparece, onde a presença de Deus parece ter se distanciado e onde o medo tenta se apresentar como verdade. E o mais perigoso não é o vale em si, mas aquilo que ele esconde, a sombra, o engano, a sugestão de que a morte está próxima, quando na verdade ela ainda não chegou. Você pode estar atravessando esse vale sem perceber, acordando todos os dias com a sensação de que está lutando para não se perder, trabalhando, sorrindo, convivendo, mas tudo no automático, como se algo tivesse adormecido dentro de você. Essa é a sombra. Ela não te derruba de uma vez. Ela vai esfriando seus sentimentos, vai desacelerando a sua esperança, vai colocando perguntas onde antes havia certeza, vai distorcendo promessas até você pensar que foram apenas ilusões. E então vem a flecha, a seta que voa de dia, como o Salmo 91 descreve. Uma ação rápida, certeira, muitas vezes silenciosa. Pode vir disfarçada de palavra lançada por alguém, de uma notícia inesperada, de uma traição, de um fracasso profissional, de uma decepção familiar. A flecha vem para ferir aquilo que ainda está vivo em você. A fé, a identidade, o valor. E muitas vezes atinge em cheio, porque você já estava fragilizado, já estava no vale, já estava sob a sombra. É nesse momento que muitos se entregam, porque acham que o ataque foi o fim, quando na verdade foi apenas um teste. O vale não é o destino, é o caminho. A flecha não é o ponto final, é o alerta.
Quando você entende isso, para de reagir como vítima e começa a se posicionar como guerreiro. Você começa a entender que Deus permite certos vales não para te destruir, mas para te revelar. Não para te humilhar, mas para te fazer enxergar onde estão as brechas. Não para te expor, mas para te ensinar a depender totalmente dele. O que realmente está te atingindo hoje não é apenas a crise externa. É a guerra interna que você não tem coragem de encarar. São as dúvidas que você não verbaliza, as feridas que você mascara com ocupações, as orações que você não faz mais, a dureza que foi crescendo no seu coração porque ninguém viu o quanto você sangrou em silêncio. Isso é o que te fere de verdade. Não a circunstância em si, mas a maneira como você foi se acostumando com o escuro. Como você foi aceitando viver num estado de sobrevivência espiritual. E é aí que o inimigo se aproveita. Ele não precisa te afastar de Deus com pecados escandalosos. Basta te manter morno, apático, insensível, distante. Ele sabe que um coração frio é mais perigoso que uma alma em crise. Porque o coração frio para de buscar, para de lutar, para de ouvir. E quando você para de ouvir, começa a acreditar nas mentiras que vêm disfarçadas de lógica. Você começa a pensar que nunca vai sair dessa, que Deus se calou, que você não é digno, que é melhor desistir. Mas a palavra diz que o Senhor está conosco mesmo no vale, que sua vara e seu cajado nos consolam, que ele unge a nossa cabeça com óleo, que o cálice transborda mesmo cercado por inimigos. Isso não é poesia, é verdade espiritual. A flecha pode vir, mas não define sua história. O vale pode ser escuro, mas não será eterno. O que te atinge não tem autoridade sobre você, porque quem governa sua vida é o Deus que te chamou pelo nome. Talvez o que realmente esteja te atingindo não seja o inimigo lá fora, mas o inimigo dentro de você. As culpas que você carrega, a vergonha que te cala, as lembranças que ainda te paralisam, a comparação com outros, o medo de não ser suficiente, o medo de nunca mais voltar a sentir a presença de Deus. Mas hoje, neste momento, a palavra está vindo como espada e escudo, como cura e confronto, para te lembrar que o sangue de Cristo já venceu todas essas acusações, que a cruz não foi um gesto simbólico, foi uma vitória definitiva, e você não precisa mais carregar o que Jesus já levou. Não importa qual seja o nome da flecha que te atingiu, não importa qual a profundidade do vale que você está atravessando. O que importa é que a presença de Deus ainda caminha com você. Ele não te abandonou, não te rejeitou, não virou o rosto. Ele está aí, onde a dor mora, onde a alma geme, onde ninguém mais enxerga. E é exatamente nesse lugar que Ele vai te restaurar. Porque é no vale que Ele revela quem realmente é. E é diante da flecha que Ele mostra quem você pode se tornar. Agora que você sabe o que realmente tem te ferido, está pronto para buscar a cura na fonte certa. Não em conselhos rasos, não em distrações, mas na presença que restaura, fortalece e transforma. O vale não vai te destruir. A flecha não vai te parar. Você está a caminho de uma mesa preparada, diante de todos que disseram que não daria mais tempo. E nessa mesa, você não vai chegar ferido. Vai chegar curado, ungido e com o cálice transbordando de graça. Você não está sozinho. A intervenção dos anjos é real. Há momentos em que a solidão grita mais alto que qualquer voz humana. Momentos em que até as orações parecem se perder no ar, como se ninguém estivesse ouvindo, como se o céu estivesse fechado. Nessas horas, o coração começa a duvidar. A mente começa a imaginar que talvez realmente você esteja sozinho, esquecido, invisível. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. O mundo que você vê não é o único que existe. E aquilo que você sente como abandono pode, na verdade, ser o cenário exato onde os céus estão se movendo a seu favor. O Salmo 91 declara algo que não pode ser ignorado. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é uma metáfora, não é apenas linguagem simbólica. É uma realidade espiritual. Deus comanda exércitos celestiais, e esses anjos estão em missão permanente. Eles não agem por emoção, agem por ordem.
E quando você se posiciona debaixo da autoridade de Deus, quando você ora, clama, permanece, mesmo em silêncio ou em fraqueza, essas ordens são liberadas. Anjos existem, estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Intervém quando você nem imagina. Quantas vezes você foi poupado e nem percebeu? Quantas vezes escapou de situações que poderiam ter terminado em tragédia? Quantas vezes a dor veio, mas não te destruiu? Isso não é sorte. É proteção. É intervenção. É presença invisível, mas ativa. O mundo espiritual não é uma teoria. Ele é mais real que o chão que você pisa. E no mundo espiritual, batalhas estão sendo travadas neste exato momento por sua causa. Você não está sozinho, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando todos ao seu redor se afastam. Há uma presença que permanece. E há anjos em missão. O problema é que muitas vezes você mede a presença de Deus pela ausência de dor. E quando a dor chega, você acha que foi esquecido. Mas há dores que vêm justamente porque há um propósito sendo gerado. E há dores que só não foram maiores porque os anjos impediram. A palavra está repleta de momentos em que anjos aparecem para fortalecer, proteger, anunciar ou libertar. Daniel foi protegido por anjos na cova dos leões. Pedro foi libertado da prisão por um anjo. Elias, quando estava exausto e desejando morrer, foi alimentado por um anjo no deserto. Esses não foram eventos isolados. Foram demonstrações de que o céu nunca abandona os que estão no centro do propósito. E você, mesmo sentindo-se fraco, mesmo atravessando suas noites mais difíceis, está dentro do propósito. Só está sendo preparado para algo maior. A intervenção angelical não depende da sua força. Ela depende da sua posição. É quando você escolhe permanecer na presença, mesmo sem força, mesmo sem clareza, mesmo sem sentir, que o céu se movimenta. Os anjos não respondem à emoção, respondem à palavra liberada. Quando você ora com base na palavra, você ativa códigos espirituais. Você gera movimentação nos céus. Você desperta guerra no invisível. E toda vez que você resiste ao que o inimigo tenta impor, há uma batalha acontecendo por trás do que seus olhos não enxergam. Por isso, não se engane com o silêncio. Não se confunda com a demora. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E se os anjos ainda não intervieram visivelmente, é porque o tempo certo ainda não chegou. Mas enquanto isso, eles estão posicionados, guardando você, livrando você, fortalecendo áreas que você nem sabe que estão vulneráveis, impedindo ataques que você jamais conseguiria resistir sozinho. A sua vida está sendo protegida, mesmo nos dias em que você pensa que está exposto. E talvez agora você esteja lembrando de situações em que não entende como saiu ileso. Momentos em que algo pior poderia ter acontecido. Situações em que pessoas ao seu redor caíram, mas você permaneceu de pé. Não despreze esses sinais. Eles são marcas da intervenção angelical. São evidências de que há um propósito maior sobre você. E esse propósito é o motivo pelo qual você não foi destruído. É o motivo pelo qual o inimigo ainda tenta, porque ele sabe que quando você se alinhar completamente com o céu, será imparável. É hora de mudar a forma como você enxerga o que está enfrentando. Não como alguém desprotegido, mas como alguém que está sendo guardado em silêncio. Não como alguém frágil, mas como alguém que tem cobertura celestial. Você pode até estar atravessando o vale, mas não está atravessando sozinho. Você pode até ter sido ferido, mas não foi abandonado. Você pode até ter sido atacado, mas está sendo defendido. E quando você ora com base nessa consciência, algo muda. Sua postura muda. Sua fé se renova. Sua visão se alinha. Porque já não ora mais como quem mendiga proteção, mas como quem reconhece que a proteção já está liberada. Você ora como quem sabe que não está falando ao vento. Você ora como quem sabe que há anjos em prontidão. Como quem sabe que a palavra não volta vazia. Como quem sabe que o céu ainda responde. Você não está sozinho. Deus está com você. Os anjos estão em volta. E o inimigo, por mais que tente, não terá a última palavra. Porque quem escreveu sua história foi o próprio Deus. E ele prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa ainda está de pé,
e enquanto ela estiver de pé, você também estará. Oração guiada. Palavra viva em forma de clamor profético. Chegamos ao momento em que a alma se cala, o espírito se levanta e o céu se inclina para ouvir. Agora não é mais apenas sobre entender, refletir ou reconhecer. É sobre declarar, clamar, se posicionar com autoridade espiritual. A oração que vamos fazer não é leitura, é espada. Não é repetição, é guerra. E todo aquele que ora com fé, mesmo sem força, mesmo com lágrimas, mesmo em silêncio, está empunhando armas que abalam estruturas invisíveis. Este é o lugar onde o salmo não é recitado como um poema antigo, mas proclamado como uma verdade viva. Cada palavra aqui carrega um peso espiritual. Cada versículo, uma chave. Cada frase, uma brecha aberta no mundo espiritual, para que o reino de Deus se manifeste com poder. Não se trata de como você se sente agora. Trata-se de quem Deus é e daquilo que Ele já declarou sobre você. Essa oração é para ativar o que está adormecido, restaurar o que foi quebrado, levantar o que caiu e expulsar tudo que não foi enviado por Deus. Respire fundo. Feche os olhos se puder. Mas mais importante do que sua posição física é a sua entrega interior. Não repita apenas por repetir. Escute cada palavra e permita que ela se transforme em verdade dentro de você. Esteja presente. O momento é agora. Não haverá distrações capazes de te tirar desse ambiente espiritual, porque quem está prestes a se manifestar é o Deus que te criou, te conhece e decidiu te visitar exatamente hoje. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, não como quem busca por vaidade, não como quem ora por obrigação, mas como filhos que reconhecem que sem Tua presença nada tem sentido. Viemos não com orações decoradas, mas com o coração rasgado. Viemos porque entendemos que a guerra é real, mas também sabemos que Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. E por isso, nos rendemos completamente agora à Tua autoridade. Declaramos com fé: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a nossa morada. Esse é o nosso lugar seguro. Debaixo das Tuas asas, Senhor, encontramos abrigo. Tua fidelidade é escudo e proteção. Não temeremos o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos escondidos em Ti. Pedimos agora que toda seta inflamada do maligno contra nossa mente seja quebrada. Que toda confusão espiritual, toda opressão emocional, todo peso inexplicável seja lançado fora. Toca, Senhor, nos pensamentos que foram contaminados. Toca nos sentimentos que foram aprisionados. Toca na alma que foi ferida e que talvez até agora não teve coragem de se abrir. Cura onde a ferida ainda sangra. Liberta onde o medo ainda domina. Restaura onde tudo parece ter sido destruído. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que não enxerguemos a provisão com os olhos, confiamos na Tua palavra. Ainda que os caminhos estejam nublados, cremos que o Senhor nos guia por verdes pastos e águas de descanso. Refrigera agora a alma cansada. Recolhe cada lágrima derramada em segredo. Levanta o caído. Sustenta o fraco. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Não porque merecemos, mas porque o Teu amor nos alcança mesmo nos piores dias. Ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tu preparas uma mesa diante dos nossos inimigos. Unges nossa cabeça com óleo. Faz o nosso cálice transbordar. Essa é a Tua promessa. Essa é a Tua aliança. E nós cremos. Mesmo em meio à dor, nós cremos. Mesmo quando tudo diz o contrário, escolhemos confiar. A Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na Tua casa, Senhor. Não por um momento, mas por dias sem fim. Agora, Senhor,
Liberamos perdão onde ainda há mágoa. Fechamos portas que estavam abertas por negligência. Renunciamos a toda legalidade que o inimigo tentou usar contra nós. Cancelamos toda palavra maldita. Rejeitamos toda acusação do inferno. Trazemos à luz tudo que estava oculto. Porque onde a tua presença entra, as trevas não resistem. Declaramos o teu senhorio sobre nossa mente, sobre nosso lar, sobre nossa história. Libera, Senhor, agora, anjos com espada desembainhada para guerrear por nós. Anjos de proteção, anjos de livramento, anjos de consolo. Que o ambiente espiritual ao nosso redor seja tomado por tua presença. Que os ventos mudem, que o peso caia, que a leveza do teu espírito invada cada espaço, que a paz que excede todo entendimento tome conta do nosso interior. Traz renovo, visão, esperança, traz direção clara. E se preciso for, recomeça tudo, mas não nos deixes mais viver sem a tua presença. Essa é uma oração de guerra, mas também de entrega, de clamor, mas também de rendição. Nos submetemos à tua vontade, nos colocamos sob o teu governo. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará, que nenhuma sentença das trevas se cumprirá, que todo o plano do inimigo será frustrado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a nossa confiança está em ti. Agora, Senhor, sela essa oração com teu Espírito, confirma nos céus aquilo que declaramos na terra, que esta seja a noite do recomeço, o dia do livramento, o tempo do alinhamento espiritual, que daqui em diante, tudo que foi paralisado volte a fluir, porque onde há tua palavra, há vida, onde há tua presença, há liberdade, onde há clamor com fé, há resposta. Há paz depois da guerra, como saber que a vitória já começou. Há algo que acontece dentro de nós depois de uma verdadeira oração. Não é apenas alívio emocional, é mais profundo. Não é só uma sensação boa que vem e passa. É um estado, um ambiente novo que se estabelece. A alma entende que algo foi rompido, que uma batalha foi vencida, mesmo que as circunstâncias externas ainda estejam se alinhando. Essa paz que surge, muitas vezes sem explicação lógica, é o primeiro sinal de que a vitória já começou. A guerra espiritual não se vence apenas quando tudo muda ao redor. Ela se vence, de fato, quando algo muda por dentro. Quando a mente para de girar em espirais de medo, culpa, ansiedade e dúvida. Quando o coração desacelera e, em vez de gritar, silencia. Quando os olhos voltam a enxergar esperança, mesmo sem ver solução. Isso é paz. E essa paz não é ausência de problema, é presença de Deus. É comum as pessoas buscarem sinais externos como confirmação de que Deus respondeu. Mas os sinais mais poderosos são invisíveis. São os que acontecem no íntimo. Quando você ora e ao final algo te diz, está tudo sob controle. Mesmo sem provas, você sabe. Mesmo sem mudanças, você sente. Essa certeza suave, firme e silenciosa não é otimismo, é fé amadurecida. É o Espírito Santo testemunhando com o seu espírito que a resposta foi liberada. A paz é o termômetro da presença. Onde ela habita, Deus está. Onde ela reina, o inferno não tem acesso. Onde ela se instala, nenhuma seta inflamada do inimigo consegue entrar. A paz não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você confia que Deus já está agindo. Ela vem quando você entende que, mesmo se tudo continuar igual por fora, algo mudou por dentro. E essa mudança interna sempre precede a transformação externa. Jesus, antes de acalmar o mar, dormia no barco, porque a paz dentro dele era maior que a tempestade ao redor. Isso é domínio espiritual. Isso é consciência de autoridade. É esse tipo de paz que você precisa reconhecer agora. Não espere os ventos cessarem para descansar. Descanse agora, porque o Deus que está no controle da tempestade também está dentro de você. E quando Ele está presente, o caos não tem domínio. Muitos não conseguem reconhecer que a vitória já começou porque esperam grandes manifestações. Mas Deus não é refém de espetáculo. Ele trabalha no oculto. Ele age no silêncio. Ele transforma no detalhe. E se você parar para perceber,
Desde o momento em que começou a ouvir esta palavra, o seu espírito já começou a se mover. Você já não está mais como começou. Alguma coisa dentro de você já foi alinhada. E esse é o primeiro milagre. A paz é também um escudo. Ela protege contra recaídas emocionais, contra vozes externas que tentarão te fazer duvidar novamente, contra as armadilhas que virão para te tirar do foco. Quando você guarda a paz que recebeu, você protege aquilo que Deus plantou. E como qualquer semente, ela precisa de cuidado, porque a promessa foi lançada, a palavra foi liberada, mas cabe a você manter o solo fértil. A paz é o ambiente onde a fé floresce. E como saber que a vitória começou? Quando você ora com mais confiança, quando você volta a sonhar, quando você para de correr e começa a caminhar com propósito, quando você não precisa mais se explicar, porque sua presença já carrega uma nova atmosfera, quando você se sente abraçado mesmo sem ninguém por perto, quando você consegue sorrir por dentro, mesmo sem motivos evidentes. Isso é paz. Isso é vitória. A vitória começa no invisível, no espírito, no lugar secreto. E se você entender isso, não vai mais andar por vista, vai andar por fé. Vai parar de questionar tanto o tempo de Deus. Vai parar de medir sua vida pelo termômetro do mundo. Porque a partir do momento em que a paz te alcança, a guerra já foi definida. O inimigo perde força, as dúvidas perdem espaço, e o medo perde o controle. Agora você precisa guardar essa paz, alimentá-la com a palavra, fortalecê-la com oração constante, blindá-la com gratidão diária. Não permita que a agitação externa roube o que Deus já estabeleceu dentro de você. Não permita que opiniões, pressões, expectativas alheias ou ataques espirituais desestabilizem aquilo que já foi conquistado em oração. Porque quando você aprende a sustentar a paz, você passa a caminhar debaixo de uma proteção que o mundo não pode oferecer. A guerra foi dura. O processo foi longo. As lágrimas foram reais. Mas agora, você não é mais o mesmo. E a paz que você sente não é frágil, é sobrenatural. Ela é a assinatura de Deus dizendo: eu estou aqui, eu ouvi, eu respondi. E a partir daqui, você já pode andar como quem venceu, mesmo que a vitória ainda esteja se manifestando aos poucos, porque já começou. E o que Deus começa, Ele termina. Você foi visitado. Agora decida o que vai fazer com essa presença. Há momentos em que a presença de Deus não apenas toca, mas marca. Há encontros que não são emocionais, nem rituais, são espirituais. Algo foi aberto, algo foi revelado, algo foi quebrado. Você sabe disso, você sente. É diferente de qualquer sensação que já experimentou antes. Não é euforia, é consciência. Você sabe que foi visitado. E agora a questão não é mais se Deus está com você. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa presença? O erro de muitos não está em não sentir Deus. Está em sentir, ser tocado, ser envolvido e continuar exatamente como antes. Como se a visitação fosse só mais um alívio passageiro. Como se a atmosfera espiritual aberta durante esse momento não exigisse uma resposta prática. Mas cada vez que Deus se manifesta, Ele também convida. Ele não toca por acaso. Ele não derrama a presença apenas por misericórdia. Ele toca para despertar, derrama para alinhar, visita para direcionar. Você foi visitado. Esse não é mais um conteúdo. Não é mais uma oração entre tantas. Houve um mover. O céu se inclinou. E agora existe um peso de glória sobre sua vida que não pode ser ignorado. Se você ignorar, corre o risco de se acostumar com o sagrado, de banalizar o que é eterno. E o maior perigo espiritual não é o pecado escancarado. É a familiaridade com a presença a ponto de tratá-la como algo comum. Mas ela não é comum. Ela é santa. E quando Deus visita, Ele espera a resposta. A visitação que você recebeu agora carrega a responsabilidade. Você ouviu verdades que não poderá mais fingir que não conhece. Você foi confrontado por uma luz que revelou sombras que não poderá mais esconder.
A voz do Espírito falou em detalhes que só você e Deus sabiam. Isso não pode ser ignorado. Porque quando o céu fala, o inferno treme. E quando você ouve e não responde, o inimigo encontra espaço para acusar. Mas se você responde com fé, com decisão, com entrega, ele perde o domínio que tentou estabelecer. A sua vida precisa agora de um marco, um ponto de mudança, algo que você olhe no futuro e diga: foi ali que tudo começou de verdade. Foi naquele momento que eu parei de brincar de ser forte e me rendi à força de Deus. Foi ali que a palavra deixou de ser só texto e virou voz. Foi ali que a oração deixou de ser rotina e se tornou respiro. Foi ali que a presença deixou de ser visita e passou a ser morada. Decida agora o que fazer com tudo isso. Você pode desligar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Voltar à rotina como quem apenas se emocionou. Mas também pode fazer o contrário. Pode abrir mão do controle. Pode dizer sim de verdade. Pode permitir que a presença que te visitou agora se torne o centro da sua caminhada. Pode transformar essa experiência em prática, em jejum, em busca, em intimidade diária, em rendição real. Esse é o momento em que os céus estão esperando por sua decisão. Deus não força, mas Ele espera. A visitação é o início. A habitação depende de você. Ele já se manifestou, já revelou que está perto, já mostrou que ainda fala. Agora a resposta precisa vir do seu coração. E ela não vem apenas com palavras. Ela vem com atitude, com renúncia, com entrega, com constância. Não trate essa visita como se fosse comum. Valorize, honre, proteja e principalmente responda. Ore além das palavras. Viva além das emoções. Busque além da religiosidade. Faça da presença que você sentiu agora o seu novo ponto de partida. Deus não te alcançou por acaso. Ele veio com intenção. Ele te encontrou no vale, te cobriu com asas, te guiou com a vara, te livrou da flecha, te deu paz. E agora Ele está dizendo: eu quero habitar aí. Todos os dias, não só nas guerras, também nas vitórias. A voz do Espírito ainda está aqui. Ainda sussurra, ainda convence, ainda chama. O que começou como uma oração agora se transformou em um mover. E esse mover pede mais. Não por obrigação, mas porque quem prova da presença de verdade nunca mais se contenta com o superficial. Você foi visitado. Agora decida. Porque o céu está aguardando a sua resposta. Se essa oração falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E inscreva-se nesse canal, que é uma corrente diária de oração, para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.